Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos para mais uma aula de física e o nosso assunto de hoje é circuitos elétricos. Nós vamos fazer uma introdução a circuitos elétricos, ver os principais elementos que nós vamos trabalhar aí em Física 3, certo? A física da eletricidade, durante um bom tempo. Circuitos elétricos é um assunto muito cobrado em vestibulares, é um assunto que cai com muita frequência em vestibulares, Enem, é um assunto sempre presente porque envolve energia elétrica no caso, ok? Então essa aqui é a aula que é base para os conceitos de circuitos elétricos. Então é muito importante que vocês assistam, prestem bastante atenção e entendam bem os fundamentos dessa aula. Ok? Vamos lá. Vamos começar com o primeiro fundamento. E o primeiro fundamento é corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Bom, até agora nós vimos lá, nós terminamos em trabalho elétrico, nós terminamos em diferença de potencial. Ok? Nós vimos potência elétrica, nós vimos energia potencial elétrica e nós vimos trabalho elétrico. Tudo isso está relacionado com energia. Energia está relacionado com o movimento, certo? E a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas. Então, olha só, olha um exemplo aí. Nós temos aqui uma pilha. O que a pilha vai fazer? Qual que é a função da pilha? Nós vamos falar daqui a pouco, mas aí para nós, o que é a função da pilha? Nós temos aqui um aparelho que nos dá uma diferença de potencial. Ela tem um polo positivo, portanto um potencial positivo, e tem outro polo negativo, um potencial negativo. Então, entre os dois pontos tem uma diferença de potencial. Quando eu ligo um fio no polo positivo e a outra ponta do fio no polo negativo, eu estou dando a esse fio uma diferença de potencial, ok? E a diferença de potencial é responsável pelo movimento de cargas elétricas. Lembrem-se disso sempre. Sem DDP não tem movimento de cargas elétricas, certo? O fio condutor, ele é chamado disso, a gente já falou sobre isso, um condutor elétrico é aquele que tem muitos elétrons livres, é aquele que conduz bem. Ele conduz bem porque tem muitos portadores de carga, no caso, elétrons que se movimentam com facilidade, que são chamados de elétrons livres, ok? Quando eu coloco as duas pontas do fio na bateria e eu dou a esse fio uma diferença de potencial, eu estou fazendo com que aquelas cargas, aqueles elétrons livres que estavam todos desordenados, comecem a se mover de maneira ordenada, certo? Esse movimento ordenado de cargas é definido como corrente elétrica, beleza? Percebam que tem duas setinhas aqui, uma dizendo sentido convencional, outra dizendo sentido real. O que significa isso? Muito bem. Do polo positivo para o polo negativo, eu estou considerando que são cargas positivas que se movimentam. Cargas negativas atraem as positivas, então há um movimento de positivo para o negativo. Esse é o sentido de convenção. Convencionou-se que é esse sentido que acontece. Mas nós sabemos que, na realidade, não são cargas positivas que se movimentam, são as cargas negativas. Então, o sentido real da corrente seria do negativo para o positivo, ok? Então, nós teríamos aqui o sentido real, enquanto que do positivo para o negativo seria o sentido convencional. Entendido, galera? Muito bem. Sempre que vocês forem representar, sempre que nós formos representar o sentido de uma corrente em um circuito, será esse aqui, o sentido convencional. E o sentido convencional sempre será do positivo para o negativo. Beleza? Então, está definido o que é corrente elétrica. Movimento ordenado de cargas elétricas. Muito bem.
Como que eu determino a intensidade da corrente elétrica, ou o valor da corrente elétrica? Então, ó, percebam aí, nós temos o seguinte, o polo positivo, o polo negativo. O de cima representa o sentido convencional, indo do positivo para o negativo, enquanto o de baixo representa o sentido real da corrente, do negativo para o positivo. A gente sempre desenha esse aqui, sabendo que é isso que acontece. Beleza? Para determinar a intensidade da corrente elétrica, representado pela letra I, então em um circuito, quando tem a letra I, significa intensidade da corrente elétrica, ou simplesmente só corrente elétrica. Nós calculamos dessa maneira, ΔQ sobre ΔT, variação de carga elétrica que atravessa uma área por unidade de tempo, quantidade de carga que atravessa uma certa área por unidade de tempo. Essa aqui é a definição matemática de corrente elétrica, ΔQ sobre ΔT, ok? E aí tem algumas relações, isso aí vai remeter a algumas relações para a gente. Vamos lá estudar. A primeira fórmula, uma das primeiras fórmulas que a gente aprende em eletricidade é essa aqui, é o Q-número estranho, ou Q-nego excepcional, que sou eu, essa pessoa que fala com vocês, ok? Nessa fórmula, o que nós temos? Quantidade de carga é igual ao número de portadores vezes a carga elementar. Primeira fórmula que a gente aprende em eletricidade. Então, o nosso Q vai ser a quantidade de carga, medida em coulombs, representado pela letra C. O N é o número de portadores, por exemplo, o número de elétrons perdido por um corpo, ou o número de elétrons ganhados por um corpo, ok? Então, esse N é o número de elétrons em excesso, certo? E o E é a nossa carga elementar, que tem sempre um valor constante, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O próton tem uma carga elementar. Então, a carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs positiva, enquanto a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ok? Essa é uma das primeiras relações que nós aprendemos em eletricidade. E hoje nós acabamos de aprender como se calcula a intensidade da corrente elétrica. I é igual à quantidade de carga que atravessa uma área por unidade de tempo, certo? Nós medimos ali a corrente elétrica com a letra A. A significa ampere. Então, aqui a intensidade da corrente elétrica é medida em amperes, ok? E o ΔT é o intervalo de tempo que vai passar essa certa quantidade. Maravilha! Temos essas duas fórmulas aqui. Uma que nós já vimos e outra que nós acabamos de aprender. Existe uma relação entre as duas. Olha só, eu posso trocar a quantidade de carga por N vezes E. E eu tenho isso aqui. A intensidade da corrente elétrica é igual ao número de portadores vezes a carga elementar, dividido pelo intervalo de tempo que atravessa uma certa região. Em alguns exercícios raros, isso aqui é útil para a gente, tá? E essa fórmula, ela leva a essa aqui também, que é o kit. Quantidade de carga é igual à intensidade da corrente elétrica vezes a variação de tempo. Kit. Essa aqui a gente vai usar com uma certa frequência nos primeiros exercícios de circuitos elétricos. Então, guardem bem essa fórmula aqui. Tudo bem. O que são, dado aí a introdução, ok? Dado o conceito de corrente elétrica, vamos entender o que é um circuito elétrico. Muito bem. Para entender o que é um circuito elétrico, a gente tem que falar sobre as duas leis de Ohms, certo? Então, os circuitos elétricos eles estão baseados em algumas leis. Leis de Ohms, leis de Kirchhoff, certo? Vamos primeiro, então, ver as duas leis de Ohms nessa aula, que é uma aula de introdução. A primeira lei de Ohm, ela vai relacionar as três coisas que estão aqui em um circuito. Vamos lá. Vamos entender aí os desenhos, vamos entender o significado de cada uma dessas coisas.
Isso aqui é a representação de uma pilha, de uma bateria, de um gerador elétrico. Qual que é a função dele? Fornecer energia elétrica para o meu circuito. Como que ele vai fornecer energia elétrica? Através da DDP, representado pela letra U. Nesse desenho, vai estar sempre assim, um traço menor e outro traço maior. Isso significa uma bateria. O traço menor é o polo negativo da minha bateria, enquanto o traço maior é o polo positivo da minha bateria. Então, sempre representado assim, traço menor negativo, traço maior positivo. Isso aqui é um gerador, uma pilha, uma bateria, ok? A corrente elétrica, que nós acabamos de aprender, representado pela letra I de intensidade da corrente elétrica. E aqui está o sentido, que é o sentido convencional. O sentido convencional da corrente é do polo positivo para o polo negativo. Nós nunca desenhamos o sentido real, sempre o sentido convencional, saindo do positivo e chegando no negativo, ok? E esse aqui é um elemento muito importante em um circuito elétrico, que é a resistência, na verdade, o resistor. Isso aqui é um resistor elétrico, ok? Nós vamos ter uma lei, nós vamos falar só sobre esse aqui especificamente. Então, para ter um circuito elétrico, é necessário que tenha as três coisas. Um gerador, que vai nos fornecer a diferença de potencial, a corrente elétrica, que significa cargas elétricas em movimento, e o nosso resistor, ok? Que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Quando você tem esses três, nós podemos dar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz o seguinte: URI é a relação matemática entre essas três coisas, é o URI. A diferença de potencial da bateria é igual o valor do resistor vezes a intensidade da corrente elétrica que passa pelo circuito, que circula no circuito, ok? A diferença de potencial medida em volts, tá? DDP, a gente pode simplificar aí, o nosso U é a diferença de potencial, medida em volts, e aí essas coisas começam a fazer sentido para vocês. Uma tomada de 127 volts é a diferença de potencial. Uma pilha de 1,5 volts é a diferença de potencial, ok? O valor da resistência ou o resistor elétrico, medida em ohms, certo? Representado aqui com essa letra, uma ferradura de cavalo aqui, certo? Esse símbolo representa o resistor, ohms, ok? Tá nesse carinha aqui. E a intensidade da corrente elétrica, que é medida em amperes, beleza? Então, essa aqui, galera, o URI, é a primeira lei de Ohms. Importantíssimo isso aqui. Não tem como resolver um circuito sem usar a primeira lei de Ohms. Simples, matemática simples, mas muito útil, ok? Então, guardem isso aqui como uma lei muito importante para circuitos elétricos. Beleza? Aqui nós temos o sentido convencional da corrente. Nós podemos fazer uma relação aí, fazer um gráfico para interpretar melhor essa lei matemática. Então, nós temos um gráfico, eixo Y, eixo X, onde eu vou ter aqui o meu U, certo? A minha DDP, medida em volts, e aqui eu vou ter o meu I, medida em amperes. Então, eu vou fazer um gráfico de U em função de I, certo? Quando nós fazemos esse gráfico, galera, esse gráfico dá uma reta. Ele dá essa reta aqui, ó, uma reta crescente. O que significa essa reta crescente aqui? Bom, essa reta crescente ela tem vários significados. Se a gente olhar em geometria, essa reta tem uma inclinação de um ângulo alfa, certo? E a tangente de alfa, que é a inclinação da minha reta, é o valor do eixo Y dividido pelo valor do eixo X. O valor do eixo Y é o U, diferença de potencial. O valor do eixo X é o I, a minha corrente elétrica. Mas se eu olhar aqui na minha fórmula, U sobre I é quem? R,
certo? Então, nós temos aqui que a inclinação da reta é igual a R. Isso é só matemática, mas qual que é a interpretação física disso? A interpretação física disso é que quando você tem esse gráfico, o resistor ele tem um valor constante, certo? Esse gráfico, a reta, significa que esse R ele não muda. E a gente chama esse resistor de resistor ômico, que é o resistor que obedece à primeira lei de Ohms, certo? A primeira lei de Ohms, então, fala sobre um resistor de valor constante, certo? Não se altera o valor da resistência. Muito bem, se eu estou falando isso, quer dizer que deve haver alguma coisa ou deve haver alguma situação em que o resistor não é constante. Vamos lá, vamos entender aqui, ó, a primeira lei de Ohms, ela fica bem identificada aqui. Primeiro circuito, eu tenho uma voltagem, uma DDP menor, eu tenho uma pilha só, 1,5 volts. Aí a corrente sai do polo positivo em direção ao polo negativo, ok? Nós temos ali o sentido real ou o sentido convencional, como você quiser interpretar. Cada bolinha dessa representa ali, ó, cada bolinha dessa, positivo, negativo, então a corrente está indo assim. Cada bolinha dessa representa uma carga elétrica. Então, ó, está entrando aqui uma certa quantidade de carga por unidade de tempo. Beleza. Nesse segundo exemplo, eu tenho duas pilhas. A DDP dobrou. De 1,5, a DDP passou a ser 3. Olha o número de cargas que passam por unidade de tempo. Aumentou. Isso significa que se eu aumentar a DDP, também aumenta a corrente elétrica. Esse carinha aqui representa o meu resistor. Ok? Então, isso aqui exemplifica a nossa primeira lei de Ohms. Certo? Efeito Joule, galera. O efeito Joule é um efeito muito importante e muito utilizado na nossa vida prática. Quase tudo que tem eletricidade, que funciona à base de eletricidade, vai ter esse efeito Joule, de maneira desejada ou indesejada, ok? Aqui está um exemplo de um forno elétrico, certo? Então, quando você liga esse forno aqui na eletricidade, lá dentro a resistência dele, ou o resistor dele, fica assim. Isso significa que está muito quente, certo? Isso aqui está dissipando energia em forma de calor. Esse é o efeito Joule. O que acontece no efeito Joule? Vamos entender lá o que acontece no efeito Joule. Ó, eu tenho aqui o meu resistor, certo? Esse resistor, ele é cheio aqui, ó, de barreiras. E a corrente elétrica tem que passar por essas barreiras. As cargas têm que sair daqui e chegar lá do outro lado. Então, nesse monte de barreiras ali, o que a carga elétrica vai fazer? Colidir, certo? Cada vez que ela bate numa barreira, ela transfere energia elétrica para o movimento das moléculas. E as moléculas que estavam mais paradinhas começam a se agitar. Opa, agitação de moléculas. O que é agitação de moléculas? A agitação de moléculas é temperatura. Se eu estou aumentando a agitação das moléculas, significa que eu estou aumentando a temperatura. Então, quando eu ligo esse forno aqui na eletricidade, a corrente elétrica passa por essa resistência e quando passa fica colidindo. Na colisão ela transfere energia elétrica para movimento das moléculas, agitação, que significa temperatura. Então, quando tem conversão de energia elétrica para energia térmica, nós temos aqui o efeito Joule. Essa conversão se chama efeito Joule, muito utilizado na nossa vida prática. Aqui está um exemplo, o forno elétrico. O chuveiro elétrico é um outro exemplo, certo? A energia elétrica passa pela resistência do chuveiro e transfere energia elétrica para a térmica, que aquece a água. O ferro de passar roupa, a chapinha, certo? A torradeira elétrica e tem vários outros exemplos de efeito Joule. Esses são efeitos que a gente usa, que a gente quer, que são desejados. Mas o efeito Joule também acontece de maneira indesejada. Por exemplo, quando você tem uma sobrecarga e queima, pega fogo num fio, significa que aconteceu o efeito Joule ali, a temperatura aumentou tanto que ele pegou fogo.
mas foi um efeito Joule indesejado e não desejado, ok? Muito bem. Quando que um resistor não é ômico, ou seja, quando ele não obedece à primeira lei de Ohms? A gente pode interpretar da maneira matemática e depois da maneira física. O gráfico para um resistor ômico é uma reta, certo? Aquela reta que nós vimos anteriormente. Então, significa que quando eu fizer um gráfico de U em função de I e não for uma reta, significa que o resistor não é ômico. Não ômico significa que ele não tem um valor constante. Então, olha esse gráfico aí. Esse gráfico não é uma reta. Significa que esse resistor aqui, ó, ele não tem valor constante. Ele não é ômico, certo? Então, um resistor não ômico. Mas o que pode fazer um resistor ômico não ser um resistor ômico? Ou por que um resistor não é constante? A temperatura, galera. A temperatura, ela muda o valor do resistor. Ela muda o valor da resistência, certo? Quando a temperatura aumenta, aquelas moléculas que estavam paradinhas, elas ficam mais agitadas. Aí a carga elétrica vai ter mais dificuldade para passar entre elas. Isso aumenta a resistência do teu material, ok? Então, a temperatura aumenta o valor da resistência. Isso é o que acontece na prática, isso acontece de fato, real. Resistores ômicos, ou seja, resistores com valor constante, eles só são constantes para valores muito pequenos de corrente, para intervalos muito pequenos. À medida que a corrente aumenta, aumenta o efeito Joule, ou seja, aumenta a temperatura do resistor, que faz com que a sua resistência aumente também, ok? Olha só, a resistência de um resistor, ela pode ser calculada assim, ó, a resistência inicial, a resistência para uma temperatura inicial, multiplicado por 1 vezes um coeficiente, certo? Esse coeficiente depende de alguns fatores. Isso aqui seria a variação de temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a variação e maior vai ser a resistência do material. Beleza? Ok? Então, alfa é um coeficiente de temperatura do material. Beleza? Galera, isso aqui, matematicamente, a gente não usa. A gente usa a interpretação. É importante que vocês entendam essa interpretação e a visualização do gráfico. Gráficos de reta significa resistores ômicos, resistência constante. Gráficos que não são reta significa que os resistores não são ômicos e a resistência não tem valor constante. Ok? Muito bem. E isso, então, a gente remete à segunda lei de Ohms. Nós vimos a primeira e agora vamos ver a segunda lei de Ohms. A segunda lei de Ohms define para a gente o que é resistência elétrica. O que é resistência elétrica, então? Para entender resistência elétrica, vamos pensar num fio aqui. Esse fio é um fio condutor de eletricidade, ele é um bom condutor. Fio de cobre, por exemplo. O fio de cobre, ele não é feito apenas de cobre, ele é uma liga metálica. Então tem cobre, tem prata, tem ferro, tem carbono dentro dele, certo? Esses outros materiais são denominados impurezas. Essas impurezas atrapalham a condução elétrica, na maioria dos casos, nesse material, certo? Então são representados por essas bolinhas aqui, ó. Então, nós temos as bolinhas aqui, que são bolinhas de impurezas, ok? Isso aqui vai depender de cada material. E cada material, então, vai ter a sua propriedade de impurezas. Nós vamos chamar esse conjunto aqui, essas propriedades, de resistividade do material. Isso aqui é uma propriedade específica. Assim como calor específico, assim como densidade, assim como coeficiente de dilatação. Isso aqui é uma propriedade específica do material, é a resistividade dele, ok? Percebam, quanto maior for a resistividade do material, maior o número de impurezas, maior as bolinhas, mais difícil é para a corrente elétrica atravessar esse material. Então, maior é a resistência do material, ok?
Olha ali, nós temos ali uma carga elétrica negativa e a carga elétrica negativa tem que atravessar esse material. Para atravessar, ela vai ter uma dificuldade se tiver muitas barreiras. Então, isso leva à segunda lei de Ohms, certo? A segunda lei de Ohms vai definir para a gente o que é essa propriedade de resistência elétrica. Resistência elétrica, então, depende da resistividade do material, que é a sua propriedade específica, depende de L, que é o comprimento do fio. Percebam, quanto maior for o comprimento do fio, a carga elétrica vai ter mais dificuldade para chegar do outro lado, ela vai colidir mais vezes, então ela tem uma maior resistência. Então, a resistência do material é diretamente proporcional à sua resistividade, que é uma propriedade específica, vezes o comprimento do material. Então, quanto maior o comprimento do material, maior a sua resistência, e inversamente proporcional à área da seção transversal. Quanto maior for essa área aqui, galera, é a espessura do material. Estou falando da espessura. Quanto maior for a espessura do material, maior a sua área, mais espaço os elétrons têm para passar. Então, isso facilita a condução elétrica e diminui a resistência, ok? Então, a resistência elétrica definido por essa fórmula aqui. Essa fórmula é a segunda lei de Ohms, certo? É a fórmula da Rho vezes L sobre A. Então, rola, certo? Nós temos aqui a fórmula da segunda. Se você não gosta de rola, pode ser rolinha. Tranquilos? Muito bem. Como eu disse para vocês, a resistência ela pode aumentar com a temperatura. Isso porque a resistividade do material aumenta com a temperatura. Se a resistividade do material aumenta com a temperatura, consequentemente a resistência também aumenta com a temperatura. Percebam que essa fórmula é idêntica à outra. Nós só trocamos R por Rho, que é a propriedade específica do material. Beleza? Muito bem. Equações que nós usamos em circuitos. Algumas que nós acabamos de aprender e outra que nós já aprendemos. Vamos lá. Primeira lei de Ohms. Essa é a equação mais importante para circuito. Primeira lei de Ohms é o URI, ok? Segunda lei de Ohms é uma equação à parte. A gente não usa tanto em circuitos elétricos. Ela é uma equação de definição. Ela define para a gente o que é uma resistência elétrica, certo? Então, é a rolinha, a fórmula da rolinha. E nós temos três fórmulas para potência elétrica que nós já vimos, ok? Vamos lá. Três fórmulas para potência elétrica. Nós temos o PUI, potência é igual a DDP vezes corrente, ok? Então, nós temos aqui a fórmula da potência. Nós temos uma segunda fórmula para potência, é o PRI, potência é igual a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Então, nós temos o PRI. E nós temos o PUR, potência é igual a DDP ao quadrado sobre resistência. Essas são três fórmulas de potência que nós usamos em circuitos elétricos. Então, aqui nós temos 5 equações que nós usamos em circuitos elétricos, ok? Olha as características, equação de destaque. O destaque vai para o URI. O URI é a equação mais importante que nós temos na resolução de exercícios de circuitos elétricos. Nós temos exercício à parte, geralmente esse exercício para usar a segunda lei de Ohms não está relacionado com o circuito, geralmente. Pode acontecer, mas é muito raro. Ok? Então, vai ser só um exercício de análise de resistência. Ok? E aqui, equações de potência. O destaque vem para essa potência aqui, que é a potência especificada. É uma potência dissipada em um resistor. Ok? Galera, vocês podem estar se perguntando assim, professor, ora você usa a palavra resistência, ora você usa a palavra resistor. Vamos lá. Aqui em elementos de circuito eu vou diferenciar o que é uma resistência e o que é um resistor, ok? Resistor é um equipamento. É um equipamento fabricado para fazer efeito Joule. Por exemplo, um chuveiro. O chuveiro ele usa
um resistor. O ferro elétrico também usa um resistor. Então, resistor é um equipamento fabricado para converter energia elétrica em energia térmica. Essa é a definição de um resistor. E o que é resistência? Resistência é uma propriedade física, certo? Propriedade física essa definida pela segunda lei de Ohms. Nós definimos o que é resistência com a segunda lei de Ohms. Galera, todo resistor possui resistência, ok? Todo resistor possui resistência, mas nem toda resistência é um resistor. O que é resistência ou o que tem resistência? Tudo. Tudo tem resistência elétrica, certo? Qualquer coisa que fabriquemos vai possuir uma resistência elétrica. Até aqueles chamados supercondutores, eles têm uma resistência elétrica muito baixa, mas não é zero, certo? Então, todo equipamento, tudo possui propriedade de resistência, mas nem tudo é um resistor. Beleza? Muito bem. Para terminar a nossa aula de introdução a circuitos, nós temos aqui os elementos de um circuito elétrico. Cada um desses aqui são uns elementos que podem ter num circuito. 3 deles tem que ter para ser circuito. Vamos lá. Primeiro aqui nós temos a nossa bateria, o nosso gerador elétrico. É ele que vai fornecer a nossa DDP, certo? Então, traço maior significa polo positivo e o traço menor significa polo negativo. Em seguida, nós temos o caminho da corrente, nós temos o fio condutor, ok? O fio ele pode ser um fio ideal ou não. Quando o problema fala fio ideal, ele está querendo dizer que o fio é sem resistência. Na prática, isso não existe. Então, a gente coloca aquela situação ideal para facilitar a resolução do exercício, ok? Na maioria dos casos, a gente considera fio sem resistência. É o equivalente de fazer, lá em Física 1, mecânica, a gente fazer movimento sem atrito. A gente sabe que isso não existe, mas são situações ideais, idealizadas, ok? Então, nós temos aqui um circuito elétrico e o fio, na maioria dos casos, é um fio ideal. Então, um fio sem resistência elétrica. Depois, nós temos uma chave. O que é uma chave? A chave é o dispositivo de controle, certo? A chave, galera, é o seu interruptor. Quando você apaga ou acende a luz, você está abrindo ou fechando uma chave. Por exemplo, quando a chave está desse jeito, significa chave aberta. Significa que não passa corrente pelo circuito. Não tem como passar, porque não tem caminho, certo? O caminho aqui foi cortado. Então, não tem caminho para a corrente elétrica. Se tiver uma lâmpada aqui, a lâmpada está apagada, ok? Quando você fecha a chave, então, esse carinha vai encostar aqui, ok? Você aperta lá o apagador lá, beleza? Apertou o interruptor, você fechou a chave. Significa que o caminho para passagem existe, certo? O caminho não está cortado. Aí a lâmpada acende. Então, esse aqui é o desenho representativo de um interruptor, ok? Um interruptor serve para abrir ou fechar circuito. Circuito aberto não passa corrente. Circuito fechado passa corrente. Ok. A nossa resistência elétrica, que pode ser um resistor ou não, ok? Se for resistor, ele vai fazer o efeito Joule. Se for uma resistência, é um outro equipamento, certo? Que eu não quero que faça efeito Joule, mas vai acontecer por consequência. Não tem como. Beleza? E esse carinha aqui. Percebam a diferença desse desenho para esse desenho. Esse desenho aqui, os traços, eles têm tamanhos diferentes. Traço maior, polo positivo, traço menor, polo negativo. Isso aqui, então, é uma bateria.
Esse desenho, os dois traços são do mesmo tamanho, certo? Isso aqui representa um capacitor. O capacitor ele tem como função armazenar energia. Ele serve ali para fazer armazenamento de energia, guardar energia ali dentro, ok? Então, esses aqui são os elementos básicos que tem um circuito que nós vamos aprender durante as nossas aulas de circuito elétrico, ok? Haverá uma aula específica só para esse, haverá uma aula específica só para esse, ok? Então, esse aqui é nós estamos fazendo a apresentação de um circuito elétrico e dos elementos que tem em cada um deles. Tranquilos? Muito bem. E aí, nós terminamos a nossa aula de introdução a circuitos elétricos e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Abraço para vocês.